Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Hoje no programa TPM nós vamos falar a respeito da nova lei que cria a empresa individual e combate o famoso laranja. Então fiquem atentas que o programa TPM está começando agora. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo a advogada a doutora Fabiana Isaac e nós vamos falar a respeito dessa nova empresa individual. Fabiana, em primeiro lugar é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Minha xará. Sua xará, né, Fá? Fabiana, para começar, qual a diferença de empresário individual para empresa individual? Bom, isso é interessante perguntar porque muita gente pode confundir. Hoje a gente tem um empresário individual, que é normatizado pelo Código Civil, né, o artigo 966, e essa lei que acabou de ser promulgada, a Lei 12.441, ela fala da empresa individual de responsabilidade limitada. Então são coisas distintas. O que é distinto principalmente? O empresário individual, ele nada mais é do que a própria pessoa física do empresário, tá? Que ele é registrado. E para fins fiscais, ele é equiparado a uma empresa, mas na realidade, se tiver algumas dívidas, algumas obrigações, ele responde com o próprio patrimônio dele, pessoal. Já na empresa individual de responsabilidade limitada, nós temos uma personalidade jurídica distinta, né, com essa empresa, do seu titular. Então ele não precisa se preocupar em eventualmente responder com os seus bens pelas obrigações e dívidas dessa empresa, porque ela terá o seu próprio patrimônio que responderá por isso. Interessante isso aí, Fabiana. Mas eu tô assim, pensando aqui, ela eu tô pensando, né? Eu tô entendendo, tô pensando. Quais são as consequências dessas mudanças que ocorreram nessa lei da empresa individual? Isso. Com responsabilidade limitada. É um nominho, né? Até a gente falar. Entendeu? A sigla dela é muito complicada, é EIRELI, né? Não, isso é uma coisa. E feia, né? A gente não tá acostumado. Bom, as consequências são, na verdade, principalmente é o seguinte: aquele microempreendedor que está começando e que geralmente teria que chamar a tia, a sogra, né, para ser o segundo sócio e fazer uma sociedade limitada, o que acontece com ele? Ele, tendo os requisitos dessa empresa, ele pode constituir sozinho essa empresa. Então, o que ele precisa? Então, os requisitos basicamente são, no mínimo, 100 vezes o valor do salário mínimo para capital social. E esse valor tem que ser imediatamente desembolsado pelo empresário. Isso, ao meu ver, é um verdadeiro empecilho. Eu ia falar, coitado. Gente, o cara tá começando. Justamente. Você vai fazer um empréstimo no banco para poder... Então, acaba não... Por esse lado, muita gente que está começando tem 40 mil, de equipamento, maquinário, não pode fazer uma empresa desse tipo. Ele vai ter que acabar ou sendo um empresário individual, da maneira que eu expliquei para vocês, né? Então, sem personalidade jurídica, ou fazendo uma sociedade limitada, então, chamando a tia, ou um sócio, né? Fica, nesse sentido, pelo valor, acaba dificultando um pouco. Me explica uma coisa, qual foi a intenção de fazer isso? Então, a intenção justamente foi essa, né? Formalizar os microempreendedores. Então, mas os microempreendedores, a maioria não tem esse capital. Justamente. Então, essa é uma crítica que acaba... Essa é um tiro no pé, na verdade. Se o pessoal tem esse valor, né? E o valor do salário mínimo hoje é R$545. Então, ele tem que ter R$54.500. E aí ele tem que fazer o quê com esse dinheiro? Que a gente nem deixa você falar que a gente foi indignada. Na verdade, é o seguinte, quando a gente fala de capital social,
a gente fala assim do que o titular, no caso, né, que não é sócio, é titular, que a lei traz o nome, ele tem que desembolsar para começar a atividade dele. Então, por exemplo, uma empresa de cosméticos, você tem que ter equipamento, você tem que ter aí matéria-prima. Esse valor que você gastou inicialmente para fazer a sua empresa é o valor do capital social. Então, no caso, teria que ter esse valor que eu falei para vocês, inicialmente já desembolsado, que é uma coisa bem diferente das outras sociedades, para fazer a empresa. Mas, por exemplo, a minha manicure, se ela quiser abrir um salão de beleza, ela não vai poder. Ela vai ter que continuar informal. Só se ela tiver o valor, né, de 100 vezes então, mas ela vai ter o quê? mínimo. Não vai ter essa estrutura toda, vai ter que chamar a vizinha. Ou ser empresário individual, né? Então, respondendo com o patrimônio dela pelas eventuais dívidas. Bom, vamos dar uma respirada aqui na nossa indignação. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fisioforma vem agora com uma ótima notícia para você, hein? Você pediu e a promoção 2 em 1 Fisioforma continua. Isso mesmo, depilação progressiva definitiva. Quem fecha uma sessão, a segunda sai de graça. Imagina só, para você ficar livre de vez dos pelos, no seu caso você precisa ir de 6 sessões? Pois é, vai pagar só 3, 50% de desconto, hein? Depilação em qualquer região do corpo que estiver te incomodando, com aparelho de luz intensa pulsada SQ, alta tecnologia e ainda trata a sua pele, hein? Quer coisa melhor? É só ligar em qualquer unidade, reservar o seu horário, muito simples. Para mim, os métodos utilizados na Fisioforma, como a luz intensa pulsada, realmente trazem um benefício muito grande para a saúde. Além de nós termos o cuidado de profissionais totalmente capacitados, eles são realizados com toda a segurança, com todo um controle em relação à parte de higiene do local, e isso realmente me satisfez e eu volto a fazer outros procedimentos além da luz intensa. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a advogada Fabiana Isaac e nós estamos falando a respeito da nova lei do empresário, empresa individual de responsabilidade limitada. Oh, meu Deus! Agora me fala uma coisa, um empresário, se o objetivo da lei, um deles for de combater o laranja, que é o que a gente falou até no teaser desse programa, então esse empresário, ele pode participar e constituir várias empresas individuais de responsabilidade limitada? Não. Pela lei foi normatizado que é apenas uma empresa individual de responsabilidade limitada por titular. Então a gente está tentando descobrir por que fizeram. A Luciana está querendo que ela responda tudo e acaba com a nossa indignação. Mas olha, Fabiana, o nome da empresa vai ter que ter necessariamente esse EIRELI? Vai ter. Uma sigla muito esquisita mesmo. Mas é porque, o que acontece? Na denominação social é importante ter claro qual que é a forma de constituição da empresa. Né? Até para ver se tem 2 sócios ou se é unipessoal sendo essa empresa, né? Que é uma modalidade super diferente, que não tinha antes isso no Brasil, né? Então, por isso que a lei colocou, ao meu ver, essa necessidade de colocar a sigla logo depois da denominação social, a EIRELI, né? Que é então, me fala uma coisa, aí, uma vez a empresa constituída desta forma, então, como você estava falando, o empresário com os bens pessoais, ele não responde, por exemplo, por uma eventual... sei lá, ele quebrou, ele teve um prejuízo. Aí são os bens da empresa que serão arrebanhados aí para pagamento dessa dívida. Na realidade é o seguinte. Não mais é a casa dele, o carro dele, as coisas dele? Não, é o seguinte, no momento em que tem uma personalidade jurídica distinta,
existe essa separação de bens. Então, o sócio, ele não precisa mais se preocupar em responder, por exemplo, com a conta bancária dele numa penhora online, por essa dívida da sociedade. Mas existe uma exceção, né? Qual é essa exceção? A desconsideração da personalidade jurídica. E quando que isso ocorre? Pelo artigo 50 do Código Civil, isso ocorre quando tem um desvio de finalidade. Então, um desvio de objeto social dessa empresa, né? Ela quer fazer uma atividade, ela faz uma completamente distinta, né? Sem nenhum porquê disso. Ou se existe uma confusão patrimonial. Então, o que quer dizer? Esse titular, ele utiliza da empresa que ele constituiu para adquirir bens para uso dele. Então, um carro... Paga escola de criança, isso, com cheque da empresa. Exatamente. Aí confundiu o patrimônio das duas. A partir daí, essa empresa está apta a ser... a personalidade jurídica dela ser desconsiderada, lógico, por uma decisão judicial. Não é uma coisa automática. Um juiz tem que desconsiderar isso. É complicado esse negócio, né? Porque, assim, a gente tenta entender, a gente brinca aqui, mas é um assunto muito sério, porque a gente tenta entender a finalidade da lei para beneficiar nós como cidadãos, né? E a gente não vê esse objetivo realmente real da lei. E o empresário, ele fica confuso, na verdade, e qual seria, você com o seu conhecimento, uma orientação para a pessoa que está começando agora, que é um microempresário. E que às vezes não tem e que às vezes, dinheiro. né, ele não tem esse recurso para dar o pontapé inicial e realmente ficar formal no mercado, vamos dizer assim. Na realidade, a minha orientação qual é? Essa pessoa, ela vai iniciar com valor, ela vai ser um empresário individual e dessa forma poder participar de alguns benefícios fiscais, como o Simples Nacional. Né? E assim que ela tiver esse valor, que é o mínimo do capital social, que é 100 vezes o salário mínimo, ela faz uma transformação como uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, passando a ter essa personalidade jurídica distinta para proteger o seu patrimônio. Na verdade, a minha orientação é o que está na lei, infelizmente, se pudesse ter essa lei entrar em vigor? Essa lei entra em vigor 180 dias depois da data da publicação dela, que foi no dia 11 de julho desse ano. Então, 11 de fevereiro do ano que vem, ela está em vigor. Então tá, gente. Aí você Começaremos consulte, né, um advogado, ver o que você vai fazer. Muito obrigada pela sua participação, Fabiana. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. O programa acabou. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fisioforma vem agora com uma ótima notícia pra você, hein? Você pediu e a promoção 2 em 1 Fisioforma continua. Isso mesmo, depilação progressiva definitiva. Quem fecha uma sessão, a segunda sai de graça. Imagina só, pra você ficar livre de vez dos pelos, no seu caso você precisa ir de 6 sessões? Pois vai pagar só 3, 50% de desconto, hein? Depilação em qualquer região do corpo que estiver te incomodando, com aparelho de luz intensa pulsada SQ, alta tecnologia e ainda trata a sua pele, hein? Quer coisa melhor? É só ligar em qualquer unidade, reservar o seu horário, muito simples. Para mim, os métodos utilizados na Fisioforma, como a luz intensa pulsada, realmente trazem um benefício muito grande para a saúde. Além de nós termos o cuidado de profissionais totalmente capacitados, eles são realizados com toda a segurança, com todo um controle em relação à parte de higiene do local, e isso realmente me satisfez e eu volto a fazer outros procedimentos além da luz intensa.